Ei pessoal, vamos então à correção da semana 4 do PET, Plano de Estudo Tutorado, referente aí ao 8º ano. Na semana 4, nós temos perguntas relacionadas ao texto que nós vimos na 3ª semana. Pede para reler o texto, espero que vocês tenham feito isso. E na questão número 1 nós temos: Then a strange thing happened. Então algo estranho, uma coisa estranha aconteceu. Uncle Henry and Aunt Em's house began to move. A casa da tia Em e do tio Henry começou a se mover. It turned around and went up and up. Ela girava e subia cada vez mais. It was in the center of the cyclone where the north and south winds met. Ela estava no centro do ciclone, onde os ventos do norte e do sul se encontraram. O pronome it se refere a, eu destaquei o it, ele está aqui, aparece 2 vezes. Se refere a Uncle Henry, ao tio Henry, Aunt Em, a tia Em, ou Uncle Henry and Aunt Em's house, ou a casa de Em, da tia Em e do tio Henry. Nós já sabemos que Henry aqui é o tio, Em é a tia, são pessoas. Então a gente sabe que o it não é referente aqui à pessoa. Sobrou aqui a opção a casa do tio Henry e da tia Aunt, que não é pessoa. Então a opção correta, 3ª. Nós temos na questão número 2: The girl closed her eyes and she was soon fast asleep. A garota fechou os olhos e ela dormiu rapidamente, adormeceu assim, e ela estava rapidamente adormecida, ou adormeceu rapidamente. O pronome pessoal she, eu destaquei aqui, se refere a qual palavra da frase anterior? A frase anterior é The girl closed her eyes. E a garota fechou os olhos. Pronome she, ela, se refere a quem aqui? A the girl, que é a garota. Então a resposta é the girl. Número 3, nós temos Quick, Dorothy, get inside. Aunt Em cried as she opened the wooden trapdoor to the cellar. Nós temos aqui uma parte do texto e pede para marcar a opção correta aqui de tradução. Nós temos: tia Em gritava para sua sobrinha Dorothy entrar enquanto abria a porta de madeira que dava para o abrigo. A diferença entre essa primeira tradução e a segunda é simplesmente a palavra enquanto e depois aqui. Qual é que é a correta? Ela gritava enquanto abria a porta ou depois abriu a porta? Então nós temos aqui, eu destaquei o as para a gente entender. Depois aqui poderia ser, por exemplo, after ou later, né, mais tarde. E também se fosse antes, né, poderia ser before, mas não aparece nenhuma das duas aqui, nem after, nem before. Então o as aqui está relacionado a enquanto e não a depois. A alternativa correta aqui é a primeira. Na questão número 4, está pedindo: complete o texto com as palavras dos quadrados. Do quadrado, né, que só tem um quadrado aqui. Doorway, que é a porta aí, caminho da porta. Uncle, tio. Cyclone, que é o ciclone. E wind, que é vento. Aqui é um trecho do texto lá. But today, Dorothy and Toto were not playing. Mas hoje, Dorothy e o Totó não estavam brincando, jogando. Aqui está faltando uma dessas palavras. Henry was standing with Dorothy in the. Henry estava em pé com Dorothy. Henry, o que eu posso colocar aqui? O vento, Henry, ciclone ou a porta? Vai sobrar aqui tio Henry, então está faltando aqui uncle. Estava com Dorothy, onde
no ciclone, no vento ou próximo à porta, de acordo com o texto lá. Doorway, que é próximo à porta. Of the little house, da casinha, da pequena casa. He was looking at the grey sky and he was very worried. Ele estava olhando o céu cinza e estava muito preocupado. Then they heard the sound of a storm. Então eles ouviram o som de um forte vento, wind. It was coming from the south. Ele estava vindo do sul, o vento estava vindo. It whistled and roared. Ele assobiava e rugia. It blew the long grass on the prairie until it was flat. Ele soprou a grama longa da planície até ficar reta, né, rente ao chão. There's a, e aqui, coming, and Uncle Henry called to his wife. O tio Henry chamou por sua esposa. Aqui está faltando a palavra. O que estava vindo? Sobrou aqui então a opção cyclone. There's a cyclone coming. Pronto, aqui é a número 4. Nós temos a questão número 5. But the little dog was afraid of the wind. Mas o cachorrinho estava com medo do vento. He jumped down from Dorothy's arms and ran under her bed. Ele pulou dos braços de Dorothy e correu para debaixo da cama dela. O pronome pessoal se refere a. O pronome pessoal que nós temos é esse aqui que eu destaquei, querendo saber a quem ele se refere. The little dog, o cachorrinho, ou the wind, ao vento. Eles falam, professora, mas nós aprendemos que he é referente à pessoa. Aqui a ele, pessoa. Aqui nós temos cachorrinho e aqui nós temos o vento. Vocês devem ouvir algumas pessoas tratando animal de estimação como filho, filha. Então, o que acontece? Na língua inglesa, algumas pessoas tratam aí o animal de estimação, ele ou ela, como he ou she. Então, aqui é o caso de cachorrinho, que vai ser a resposta correta. The little dog. Na questão número 6, que eu já coloquei para vocês aqui, já coloquei a resposta para facilitar a correção, nós temos aqui. Esta parte aqui é a mesma que nós vimos na número 4, ainda há pouco, e está pedindo. Está dizendo, o texto narrativo utiliza muitos verbos no passado. E em inglês, de acordo com a sua terminação, eles são chamados de regulares e irregulares. Regulares que seguem uma regrinha, irregulares que não seguem. Copie os verbos em negrito, estão mais escuros, e os coloque na coluna abaixo adequada. Nós temos aqui uma coluna para regulares e aqui outra para irregulares. Os verbos regulares, como eu disse, seguem uma regrinha, que no passado simples essa regrinha é o acréscimo do ED. Aqui nós temos o primeiro verbo, o were. Como é que eu vou saber? Ele é um verbo regular ou irregular? Ele é um verbo irregular porque não segue a regra do acréscimo do ED aqui para a formação do passado. O were, o was ou were é o passado do verbo to be, que é ser ou estar. A gente não pega o verbo be e acrescenta ED para fazer o passado. Muda completamente aqui para o was e o were. Então não tem como ser regular. E fica aí, era, estava, depende da frase. Depois nós temos o was standing, que já está aqui também. O was é passado, é irregular do verbo to be, que é estava, era, estava. Standing é o verbo ficar, né? Estava em pé. No caso do standing, se ele tivesse o verbo sozinho, stand, o passado dele é stood, também é um verbo irregular. Então, os dois aqui juntos, irregulares. Nós temos depois o was looking, também irregular, porque tem o was é irregular. Professora, mas look, que é olhe.
O passado dele é looked. Não seria regular? Se fosse ele sozinho, seria. Mas como ele está aqui no passado contínuo, não é passado simples, é passado contínuo, estava olhando, então eu não posso separar, porque senão aqui no texto ele fica, né, sem sentido. Ficaria fora do contexto ali se eu separasse os dois. Então eu tenho de usar os dois juntos, fica aqui no irregular. O was sozinho, que está aqui, irregular, do verbo to be. Heard, que é o verbo ouviu, também é irregular, referente ao verbo hear, ouvir. Até lembra um pouco, né? Mas não tem um D aqui? Não, mas o verbo heard faz parte dos irregulares. No caso dos verbos irregulares, não tem maneira de saber, tem de memorizar mesmo. É uma lista de verbos que a gente precisa ir memorizando aos poucos. Depois nós temos o was coming, estava vindo. O was irregular. Come também, se fosse sozinho, seria um verbo irregular, ok. Blow, que é o verbo soprou, né? E o presente dele é blow, blew e blow, também aqui irregular. E o último não, aliás, aqui o was nós temos passado irregular do verbo to be, e sobraram aqui os outros três, ó. Whistled e roared, os dois estão acrescidos de ed, são verbos regulares, segue a regra do acréscimo do ed para a formação do passado simples. E também called está aqui abaixo, que é eu tenho o acréscimo aqui do ed. Aqui nós temos chamou, né? Ou ligou, chamaram, ligaram, vai depender da frase. Road, rugir, né? Rugiu. E whistled, assobiou, assoviou. Sobre esse conteúdo aqui do passado dos verbos, nós precisamos aprofundar mais em sala, porque é um conteúdo importante do 8º ano. E tem alguns alunos aí que moram na zona rural e não estão tendo acesso aos vídeos de explicação postados no grupo. Então é isso, assim a gente finaliza a correção do PET volume 1, referente ao 8º ano.